Oi pessoal, bora para mais um dia de Lendo a Bíblia em um ano! Hoje nós iremos ler do capítulo 27 ao 29, então já pega sua Bíblia, o seu plano de leitura e bora! E não se esquece de curtir, de comentar e se inscrever no canal. Primeiro, vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia, onde nós podemos estar aqui na tua presença, escutando a tua voz, sendo ministrados através da tua palavra. Fala conosco, queremos ser transformados por essa verdade. De dentro para fora. Obrigada por tudo. Amém. Capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai. Mas, ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro, na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então os amonitas pagaram-lhe 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada, durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive todas as suas guerras e as suas outras realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Balaíns. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio de seu povo e o levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. No único dia, Peca, filho de Ramalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro efraimita, matou Maaseias, filho do rei Azricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros, entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Mas um profeta do Senhor, chamado Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus, e agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, seu Deus? Agora, ouçam-me, mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Adilai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: não tragam os prisioneiros para cá, caso contrário seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande, e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então, os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Aqueles homens, citados nominalmente, apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos que estavam nus.
Deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim, os levaram de volta a seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acaz enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros. E os filisteus atacaram cidades na Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Tímina e Ginzo, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acaz apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Assíria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses. E provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acaz descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, nosso Deus, reprova, e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então, estes levitas puseram-se a trabalhar entre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias. Entre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jaelelel. Entre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Entre os descendentes de Elisafã, Sini e Jeuel. Entre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Entre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Entre os descendentes de Jedutum, Semaias e Uziel. Tendo reunido e consagrado seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo, e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá haviam, e os levitas as levaram para o vale de Cedron.
Começaram a consagração no 1º dia do 1º mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acás, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente ao altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então, os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida, fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois, os bodes para oferta pelo pecado foram levados para diante do rei da Assembleia, que impuseram as mãos sobre ele. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era um favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim, os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então, Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciando o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então, o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria. Depois, inclinaram suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias: Agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns, espontaneamente, levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa, e até que os outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão, e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim, foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por essa palavra. Espírito Santo, nesse momento eu te peço para que o Senhor venha nos constranger, nos mostre se tem algo que nós estamos fazendo que não está agradando ao Senhor, se tem algo no nosso estilo de vida, nas nossas ações que não está agradando ao Senhor. Nos ajude a ver e venha nos transformar pela Tua palavra, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e viver de uma forma que agrade ao Senhor, obedecendo a Tua palavra, vivendo segundo a Tua vontade. E que haja sempre em nós, nos nossos lábios, a gratidão por quem o Senhor é. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado nesse dia. Continue sendo conosco, continue ministrando aos nossos corações. Que a nossa vida possa honrar ainda mais quem o Senhor é, porque o Senhor é digno. Muito obrigada por tudo. Amém. Bom, agora você já sabe, tive tempo para meditar sobre tudo que a gente aprendeu hoje. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!